2h18. Eita, já foi aqui, foi 2h18. Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Seguinte, conversei aqui com a vereadora Lene Petecão. Vamos deixar para a próxima semana, talvez, uma conversa dela na condição de vice-presidente da mesa diretora da Câmara, junto com o Fábio, que é secretário da Câmara, né? A gente tratar especificamente dessa questão polêmica do possível aumento do salário dos vereadores, né? Isso é uma coisa que sempre rende, tem interesse público. Por falar em interesse público, na semana passada nós conversamos com duas pessoas, dois profissionais que trabalham com motocicletas por aplicativo. E durante aquela conversa foi citado, ali na exposição dos argumentos, a respeito da atuação de alguns mototaxistas. Porque alguns mototaxistas, segundo o que foi colocado, além de serem mototaxistas formais, né, terem a concessão da prefeitura e tudo, eles, em alguns momentos, também trabalham por aplicativo. Aí nós temos um problema, não é? Quem age dessa forma não está, digamos assim, sendo leal. E aí, a rapaziada do sindicato dos mototaxistas ouviu aquilo, obviamente se incomodou, pediu um direito de resposta. E aqui estamos nós, aqui mais próximo de mim, o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, o Heriberto Gomes da Silva, e mais adiante o Antônio Carlos Lima de Almeida, que é secretário-geral do sindicato. Prazer recebê-los aqui, boa tarde. Conversar aqui com o presidente. Presidente, nosso tempo é curto, eu queria que você explicasse daquela entrevista quais são os principais pontos que você rebateria. Falou-se a respeito de mototaxista que, além de ser mototaxista, utiliza a plataforma. Não chega a ser honesto isso, né? O que você tem a dizer? Boa tarde aí, é um prazer estar aqui com vocês, né? Agradecer a oportunidade. E quer dizer que para vocês, para todo mundo aí, que na realidade o serviço de transporte em duas rodas desses mototáxis, num caso de aplicativo, né, é um serviço ilegal. E nós, como mototaxistas, a gente defende a legalidade, né? Essa questão de... Por que você fala que é ilegal? É legal porque ele não está amparado pela lei. A legislação brasileira ela não permite o transporte remunerado em motocicleta passageiro, né? A lei do aplicativo ela abrange só os veículos de 4 rodas. Você se lembra da linha de argumentação deles? Um dos aspectos que ele pontuava, ele dizia assim: Itaã, quando você abre a... eu estou só lembrando aqui a conversa que eu tive. Quando você cutuca o celular lá, quando abre o aplicativo, está lá, uma das opções é moto. E ele perguntou: Itaã, por que a prefeitura, a bronca dele não é nem com vocês, mas por que a prefeitura, se nós somos ilegais, por que a prefeitura não vai em cima da plataforma? Na realidade, ele tem razão nisso quando fala isso aí. Quem tem que proibir isso aí é o poder público, né? A prefeitura. Quem está perdendo mais do que nós, um pouco, é os estados e os municípios por arrecadação, né? Na realidade, os aplicativos, por qualquer jeito, tanto de motocicleta como de carro, os governos municipais, inclusive aqui em Rio Branco, eles não têm um controle dessas plataformas. É por isso que é ilegal. É uma empresa que se criou aí para fazer um serviço ilegal. E aí as pessoas que trabalham estão cometendo, na realidade, eles estão sendo induzidos por essas empresas, né? Ô, Antônio Carlos, você concorda comigo que a coisa está meio espatifada, está meio sem controle, a coisa está meio sem fiscalização? Na sua avaliação como secretário do mototaxista, que responsabilidades você entende que a RB Trans está deixando de cumprir nesse processo todo? Bom, o transporte público, né, em Rio Branco está bagunçado há muito tempo, né? Não é da agora, ninguém vai culpar ninguém, mas há muito tempo o transporte público está deixando a desejar. Aí vão surgindo essas, como é que eu posso dizer? Alternativas? Essas alternativas. E tomou uma proporção gigantesca que é difícil até explicar qual a solução você teria para que isso acabasse.
A Câmara de Vereadores, aí, Heriberto, a Câmara de Vereadores, como é que está o debate que você está na condição de presidente do sindicato? Como é que está isso? Já chegamos a um consenso de que a autarquia que deveria fiscalizar isso não está fiscalizando da maneira como deve, porque os problemas estão se apresentando e não está tendo reação. E a Câmara de Vereadores nesse processo todo? Na realidade, a Câmara, até no momento, até onde a gente sabe, eles não têm nenhum projeto em vista referente a esses aplicativos, né? Eles, em alguns entendimentos de alguns vereadores, eles entendem que é ilegal, né? E até a gente sabe, não existe nenhum tipo de projeto referente a esses aplicativos, não, de motocicleta para transporte individual de passageiro, não tem. Perspectivas o usuário que está te assistindo agora pode ter, então? Porque eu estava até conversando com a vereadora ainda há pouco. Ora, nós temos várias alternativas de ser transportado de um lugar para outro, mas o usuário ele fica um pouco assim inseguro, né? Porque de repente eu posso, e se eu tiver um acidente sendo transportado por um transporte que é ilegal ou que não está regulamentado? Pois é, aí é que está o problema. Esse daí é o principal problema que a gente está batendo na tecla, porque os aplicativos por motocicleta, na realidade a motocicleta já é um transporte perigoso. Por si, né? Por si já é perigoso, ainda mais quando é transportado com pessoas que muitas vezes não têm a mínima capacidade de fazer o serviço, né? Essas empresas, elas não capacitam o motocicleta para fazer, motorista para fazer esse tipo de serviço. Simplesmente você vai lá no sistema lá e cadastra como motorista de aplicativo e sem nenhuma exigência legal, né? E aí a população ela fica a aderir nesse meio termo, né? Ela, no entanto, ela acha que está se beneficiando pelo preço, que é mais baixo em tese, mas ela está correndo um grande risco, e um risco sério, que é acidente de moto, é muito perigoso, né? Quantos são os mototaxistas hoje em Rio Branco? Nós somos 640 permissionários, cada motocicleta tem o direito de colocar mais 2 viração. Então, na média de 1.200 e poucas pessoas trabalhando, quase que 24 horas. Chegou-se já, vocês já estão há quanto tempo regulamentados? Nós somos legalizados desde 2001, na época do governo ainda da prefeitura do Isna Leite, foi aprovada a lei lá em 2001, lei de mototáxi. Hoje vocês já é possível ter a dificuldade de se manter, de sobreviver com o que ganha, tá difícil para todo mundo. Mas hoje vocês têm um pouco mais de segurança na condição de mototáxi, porque antes havia uma certa insegurança, ninguém sabia se a comunidade ia se identificar com esse tipo de transporte. Na realidade, nós somos amparados pela lei federal, né? Em 2009 foi criada uma lei federal e nós estamos enquadrados lá como profissional. Não, mas quanto à questão legal, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu estou falando do ponto de vista de mercado mesmo, de dinheiro. Isso. Dá para o camarada não é tranquilo, mas dá para levar a vida. Dá para levar a vida, mas a gente cada dia mais está ficando mais difícil por causa da concorrência desleal que nós temos, principalmente com esse sistema que está entrando aí de aplicativo por motocicleta, que está... Inclusive, não é nem só o nosso setor de transporte de roda que está sofrendo, mas está sofrendo os táxis, as empresas de ônibus. O transporte público, no geral, está indo à decadência devido a essa falta de controle com o município, né, referente a esses aplicativos. Então, o que seria o razoável, Antônio Carlos? Tendo isso com o que o Heriberto falou, se o Heriberto também quiser continuar o raciocínio, o que seria importante a prefeitura compreender para poder reagir? Bom, a gente já sentou, né, com a RBtrans, a gente está tentando agora sentar com a prefeitura. Eles criaram um aplicativo, né, a gente propôs eles criarem um aplicativo para que tanto possa pedir para carro quanto para moto, mas pessoas credenciadas pelo município, como táxi e mototaxista. O semelhante ao sistema que ocorre em São Paulo? Em São Paulo ocorre semelhante, não é isso? Em alguns estados brasileiros, sim. Você acha que a prefeitura teria condições? O que a RBtrans, ela deu um parecer? Qual foi o retorno? Na realidade, eles têm um projeto, segundo eles, já está em fase final, de criar esse aplicativo para o transporte de motocicleta, né? Para a gente trabalhar dentro autorizado por eles. No caso,
se encaixar num sistema de mototáxi. Porque o mototáxi hoje, para ele trabalhar, ele tem um critério rigoroso de exigência pelo poder público. Ele tem que ter todas as certidões negativas, criminais, ele paga uma contribuição da Previdência Social, ele tem que trocar a moto a cada 8 anos, a motocicleta não pode passar mais de 8 anos, que não consegue renovar. E a gente tem um gasto tributário, no mínimo, dá uma média de R$ 2.300 por ano de imposto. E esse custo, a rapaziada do motociclismo por aplicativo não tem. Não paga nada, não paga nada. Inclusive, tem alguns casos aí que as pessoas nem carteira têm para trabalhar. Porque a pessoa se cadastra no nome de uma pessoa, né? É muito frágil. Se cadastra com um nome e passa para outras pessoas trabalharem. Isso aí é muito perigoso para a população em geral, porque a população ela não sabe o que está acontecendo. Aí ela pede, por exemplo, uma moto de um jeito, chega outra totalmente diferente, ou então uma pessoa diferente do que ela pediu. Eu lhe ouvindo aqui, o senhor não tenha dúvidas. Eu estou lhe ouvindo e fico canalizando a minha indignação, não é para os motociclistas por aplicativo, não. Eu fico canalizando a minha indignação para a RB Trans, que permite essa situação aí. Porque o rapaz que está teimando ali em transportar pessoas por aplicativo na motoca, ele está tão aperreado quanto o senhor para poder garantir o sustento. Agora, se você tem uma autarquia que poderia criar um ambiente, inclusive que o piloto por aplicativo pudesse atuar, eu acho que o senhor não tem uma impressão de que organizando dá para todo mundo se arrumar, não, senhor Heriberto? Na realidade, os motociclistas por aplicativos, eles têm a função de transporte de entregador de mercadorias e pequenas encomendas, que chamamos motoboys. São os motofretistas, você está falando dos motofretes. Isso. Esse aplicativo, ele, em tese, ele foi criado para isso. Agora, abre-se uma brecha por falta de fiscalização do poder público e eles estão migrando do sistema de delivery lá, de entrega de mercadoria, para o sistema de transporte de passageiro, que é ilegal. Né? O trabalho deles como motofretista, sem problema, mas desde que eles estejam fazendo o serviço deles como motofretista. Agora, só um risco que nós corremos, para você perceber como é que a coisa é sutil. Essa situação está colocando os motociclistas, os trabalhadores de transporte de pessoas, por omissão da autarquia, está colocando um trabalhador contra o outro trabalhador. Você está vendo o risco que isso corre? A contrapartida também está colocando em risco pior a população. A população. A vida do usuário. A vida do usuário. Então, assim, eu creio que, eu acho que isso deve estar claro para o telespectador, que toda essa confusão criada, em boa medida, é em função da ausência, ou no mínimo, da omissão por parte da autarquia. Está aqui dizendo, o Rizomar está dizendo, mora no Santo Inês, falou Itaã. Por que você não pergunta para eles por que o Ministério Público não pede para plantar uma forma de cancelar a opção de passageiro? Eu não entendi isso aqui. É um bloqueio da plataforma. Bloqueio da plataforma. De transporte de moto. A pessoas em motocicleta, no caso. Por que vocês não... Já que a briga está nesse tom? Esse tem que partir do poder público, que é o responsável por isso aí. Eles, inclusive a RB Trans até fica jogando para a gente procurar o Ministério Público, mas isso aí é um serviço da Prefeitura. Não é com o sindicato, é com a própria Prefeitura. Senhor Heriberto, Antônio Carlos, obrigado, nosso tempo já acabou, queria agradecer, espero que vocês tenham respondido e se sentido contemplado com a participação aqui hoje, tá bom? Nós que agradecemos aí a oportunidade, quer dizer que estamos à disposição aí de qualquer informação. Muito obrigado. E assim nós terminamos a edição de hoje, lembrando que o terceiro bloco é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.